Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar 12 louvores para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Salmos 23. Oh, glória! Oh, aleluia! Que diz assim, meus irmãos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me em verdes pastos, guia-me mensamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória! Estou até aqui, meus irmãos. Queria só falar para você nessa tarde, meus irmãos, que ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte, que você não tema, porque Deus é comigo com você. Porque Deus ele nos protege, meus irmãos. Porque o inimigo está aí furioso comigo com você, para tirar a tua vida. Ele faz de tudo, meus irmãos, para destruir você. Quando ele não consegue destruir, ele quer tirar a tua vida. Mas ele tem que saber, meus irmãos. Oh, aleluia, que em mim você ele não pode tocar, não. Porque vocês somos ungidos. E vocês somos protegidos. Oh, aleluia. E nenhum mal, meus irmãos, pode tocar em mim você. Porque o inimigo, meus irmãos, ele planeja, ele arquiteta para tirar a tua vida. Mas ele não pode não, meus irmãos. Porque você tem dono. Oh, aleluia. E o inimigo não pode tocar não, meus irmãos. Porque a fúria é grande. A fúria é grande na tua vida. Se ele pudesse, ele engolia você vivo. Oh, aleluia. Ele trama, meus irmãos, pelas nossas costas. Prepara cilada, armadilha. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que ele pode preparar o que for. Contra mim, contra você. Mas nada que ele prepare prosperará. Porque você tem dono. O que você não vê, o nosso Pai vê. O que você não escuta, nosso Pai escuta. E nos revela, nos mostra. Toda armadilha, toda arrumadinha do inimigo. Porque quando você tem intimidade com Deus, meus irmãos, e você não fica enganado, não. Deus, ele nos mostra. Deus, ele nos revela. O inimigo, ele prepara, né? Oh, aleluia, ele planeja contra mim, contra você. Mas Deus é aquele que ele revela, meus irmãos. O oculto e o escondido. Quando é você, meus irmãos, serve a Deus verdadeiramente. Quando você é fiel a Ele. Quando você faz a vontade dEle. Ele não deixa você enganado não, meus irmãos. O inimigo, ele planeja, né? Ele trama pelas nossas costas. Mas Deus é aquele que revela. Deus é aquele que corta o laço. Oh, aleluia. Deus é aquele que desfaz todo o plano diabólico. E nessa tarde, todo o plano diabólico contra o amigo da tua vida, Deus já desfez. Porque vocês somos ungidos. E vocês são protegidos. E nenhum mal pode tocar em mim e você, meus irmãos. Porque o inimigo é sujo. Ele está aí furioso comigo, com você. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E tem pessoas que dão lugar para ele. Que se permite ser usada por ele. Para destruir a mim e você. Para acabar comigo com você de todas as formas. Tem todo e tudo para destruir, mas você não conseguiu. Oh, aleluia. Aí planeja tirar a tua vida. Mas não tira não, meus irmãos. Porque é aquele que Deus ungiu. Aquele que Deus, né, escolheu. Oh, aleluia. Que Deus chamou para fazer a obra dele. Ninguém pode calar a minha você não, meus irmãos. Ninguém pode tramar contra mim, contra a tua vida não. Porque Deus, ele revela. Deus, ele revela para mim, para você onde está o perigo. Deus, ele revela. Oh, aleluia. Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Porque ele sabe que ele faz de tudo para acabar comigo, com você. Mas ele sabe que ele não consegue. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. O inimigo vai ter que ver, meus irmãos. Na minha, na tua vida, é a mesa preparada. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já preparou a mesa para mim, para você cantar o hino da vitória.
Porque o inimigo tem que saber que comigo com você ele não pode. Ele tem que retroceder, tem que voltar para trás. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está confundindo o meu e teu inimigo. Deus está envergonhando o meu e teu inimigo. Fazendo ele voltar para trás. Fazendo ele retroceder. Fazendo ele saber que você tem dono. Fazendo ele saber que nada que ele faça contra mim, contra você, vai prevalecer. E nessa tarde, meus irmãos, Deus já quebrou toda a força do inimigo. Deus já derrubou o gigante por terra na minha tua vida. Porque o gigante, meus irmãos, tem que saber que comigo você ele não pode. Porque o Deus que você serve, meus irmãos, é grande. O Deus que você serve é poderoso. Oh, aleluia. E não tem gigante, meus irmãos, que nosso Deus não possa derrubar. E nessa tarde, meus irmãos, Deus já derrubou o gigante. Deus já envergonhou o inimigo. Ele tem que fugir de mim e de você, meus irmãos. Nessa tarde o inimigo vai fugir de mim e de você. Oh, aleluia. Ele tem que fugir, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Ele tem que ver, meus irmãos, a mesa preparada. Que Deus já preparou para mim e para você a mesa. Para mim você cantar o hino da vitória. Tome posse nessa tarde da mesa de Deus preparada para mim e para a tua vida. Porque no lugar da vergonha, meus irmãos, vai ter dupla honra. Porque o meu e o teu inimigo vai ter que ver a mesa de Deus preparada para mim e para você. Porque nessa tarde Deus já preparou a mesa para mim e para você cantar o hino da vitória. Porque você vamos cantar o hino da vitória. Agradecer a Deus. Porque chegou o meu teu tempo de agradecer, de cantar. Oh, aleluia, o hino da vitória. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos. Porque nessa tarde o inimigo vai ter que fugir. Dá-me da tua vida, dá-me da tua casa, dá-me da tua família. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já derrubou o gigante. Deus já envergonhou o inimigo. Ele tem que fugir, meus irmãos, para nunca mais voltar. Porque ele tem que saber que você tem dono. Ele tem que saber que minha e tua família tem dono. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E quando Deus chega, meus irmãos, o inimigo tem que bater de retirada. E nessa tarde, meus irmãos, o inimigo já bateu de retirada. Porque ele já foi envergonhado. Oh, aleluia. Porque você tem dono, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O inimigo vai ter que ver a mesa preparada para mim e para você. Porque nessa tarde Deus já preparou. E aí você vamos cantar o hino da vitória. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos. Porque a mesa já está preparada. Para mim você cantar o hino da vitória. Oh, aleluia. Porque Deus é fiel. Deus ele é justo. Tudo que você passou, tudo que você suportou, tudo que você sofreu, não foi em vão, não. Porque jamais Deus ia permitir que você passasse por dor, por luta, por vergonha, por zombaria, em vão. Tudo que você passou, meus irmãos. Porque a promessa de Deus na minha tua vida é bem maior. E porque você passou por tudo, não desistiu, se prepare. Porque a mesa já está preparada. Para mim você cantar o hino da vitória. Para mim você dar nosso lindo testemunho. Porque você vamos dar nosso lindo testemunho. Agradecer a Deus. Dizer o que Ele fez na minha tua vida. Porque chegou o meu teu tempo de testemunhar. Oh, aleluia. Porque o inimigo já perdeu, meus irmãos. O inimigo já bateu de retirada. Ele já foi envergonhado. Porque ele já se andou demais. Mas acabou para ele. Porque Deus chegou na minha tua casa. E quando Deus chega, meus irmãos, não tem mal que fique. Porque nessa tarde todo mal já bateu de retirada. Da minha da tua casa, da minha da tua família. Porque a minha e tua família tem dono. Eu e você tem dono. A nossa casa tem dono. E é Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. E que você se prepare para cantar o hino da vitória. Porque chegou o meu teu tempo. De testemunhar. Agradecer a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? A irmã Tatiana agora vai louvar 12 louvores. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através dos louvores também. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar. Mas Deus já preparou a festa pra você cantar. Não tem mais se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer.
você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo. Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo. Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansar o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Oh, glória. Vai dormir tranquilo, meus irmãos. Descansa teu coração. Aquieta tua alma. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus que surpreendeu você. Porque nessa tarde, meus irmãos, Ele já preparou a mesa. Para mim você cantar o hino da vitória. Para mim você dar nosso lindo testemunho. Para mim você agradecer a Ele. Dizer que só Ele é Deus. Dizer que só Ele faz. Então que você se prepare para agradecer a Ele. Para cantar o hino da vitória. Porque a mesa já está preparada. Para mim e para você. Porque Deus é fiel. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então que você só descanse. Vai dormir tranquilo. Descansa teu coração e confia em Deus que você serve. Oh, aleluia. Porque Ele é fiel, meus irmãos. O que Ele fala, Ele cumpre. Porque Ele não é um para que minta e muito menos é um para que venha se arrepender. Mas se aquieta, vai dormir tranquilo. Oh, aleluia. Descansa teu coração. Que é para Deus operar um milagre na tua vida. Se aquieta. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. A irmã Tatiana vai louvar mais um louvor, amém, meus irmãos? Para encerrar. Oh, glória. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através desse louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, aleluia. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado para bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Oh, aleluia. Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar. Cada deserto é mais um testemunho pra você contar. A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar. E vai ser lindo esse testemunho pra levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho. Todos verão que Deus abençoou você. E todo choro que foi derramado vai lavar toda a dor do seu passado. História nova você vai contar. Tão linda, tão linda. O tempo agora vai ser de vitória. Então seja fiel porque chegou a hora de contar o lindo testemunho. A sua vida vai ser testemunho para levantar aquele que caiu. A sua vida vai ser testemunho para corações feridos restaurar. E vai ser lindo esse testemunho. A muita gente vai surpreender. E vai ser lindo esse testemunho.
Todos verão que Deus abençoou você. E vai ser lindo esse testemunho. Oh, vai ser lindo esse testemunho. Vai ser lindo esse testemunho. Oh, glória. Muitas das vezes, meus irmãos, você não entende, né? O trabalho de Deus na nossa vida. Ele manda a gente ir para um lugar e a gente não quer ir. Mas que eu e você vá, meus irmãos. Onde Deus mandar eu e você ir, que eu e você vá. Que você obedeça a Ele, escuta a voz dEle. Porque jamais Ele vai permitir, né? Que você passe, né? Por algo se Ele não tiver um propósito maior na tua vida. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus envia a gente para um lugar que a gente não quer ir. Oh, aleluia. Oh, glória. A gente tem que ir, meus irmãos. A gente tem que deixar o Espírito Santo nos levar, nos guiar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque para tudo, meus irmãos, né? Tudo que a gente, né, passa, meus irmãos, né? É o propósito de Deus na nossa vida. Porque jamais Ele vai permitir que você passe por dor, né? Se não for o propósito maior na tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente é levado, né, pro deserto, né? Deus envia a gente para um lugar, a gente, né, não quer ir, a gente, meu Deus, eu vou não. Mas quando Ele enviar você, meus irmãos, que você vá, escuta a voz dEle. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque depois aí você vai entender, meus irmãos, porque Ele enviou você lá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque o propósito, meus irmãos, é maior na tua vida. A dor que você passou não foi em vão, não. Porque você foi levado pelo vento da aflição, jogado para bem longe, sem saber a razão. Mas aí você fomos, e você foi obediente, e você obedeceu a voz de Deus. E quando a gente obedece, meus irmãos, Ele chega com resposta para a nossa vida. Quando a gente chega, quando a gente, né, obedece, a gente tem vitória. Porque jamais nosso Pai vai cumprir algo na nossa vida se a gente estiver na desobediência. Mas quando a gente obedece, meus irmãos, quando a gente faz a vontade dEle, mesmo sem querer, a gente obedece, a gente vai e faz. Oh, aleluia. Nosso Pai chega, meus irmãos, para surpreender-me a você. Oh, aleluia. Ele chega com providência. Ele chega para fazer aquilo que você tanto pediu. Ele chega para fazer aquilo que você tanto deseja. Porque você obedeceu, porque você foi obediente. Oh, aleluia. Então, onde Ele mandar você ir, meus irmãos, que você obedeça. Oh, aleluia. Porque a gente tem que passar, meus irmãos, pelo deserto. Porque quando a gente está sendo provado, a gente não quer desistir. A gente acha que Deus não é com a gente. Mas a gente tem que passar pelo deserto, meus irmãos. A gente tem que ser provado, a gente tem que ser moldado. Para ter vitória, tem que passar pelo deserto. Para ter vitória, tem que, né, passar pela provação. Para ter vitória, tem que ser perseguido. Para ter vitória, tem que ser caluniado. Tem que ser defamado. Tem que ser desprezado. Tem que ser humilhado. Para ter vitória, meus irmãos. Porque Deus, Ele permite que você seja humilhado, que você seja desprezado, que você seja desamparado. Para testar em você. Para ver até onde você suporta. Mas quando você suporta, meus irmãos, ser humilhado, ser desprezado, ser zombado. Oh, aleluia. A vitória chega, meus irmãos. E a vitória é certa. Porque a vitória, meus irmãos, aleluia. Para a gente ter vitória, a gente tem que passar pelas lutas. Mas quando você passa por tudo, meus irmãos, e suporta, se prepara. Porque a vitória vai ser bem maior na tua vida. Foi muita zombaria. Foi muita humilhação. Foi muito desprezo. Mas se prepara, porque a vitória vai ser bem maior. Porque a mesa de Deus já está preparada para mim você cantar o hino da vitória. E todos aqueles, meus irmãos, que zombou de mim de você, que humilhou-me a você, que desamparou, vai ter que ver o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Porque Deus, Ele é justo, meus irmãos. Jamais Ele vai permitir que você passasse por dor, por desprezo, por calúnia, por defamação, por perseguição. Oh, aleluia, em vão. Mas aí você passou, meus irmãos, por tudo. E aí você não negou o nome dEle. E você continuou caminhando. E você continuou, né? E você não parou. Quando a gente passa por tudo, meus irmãos, e não desiste do Senhor, e não nega o nome dEle, Ele chega, caminha com a tua vitória para entregar. Ele chega e diz, meu filho, tu merece, toma. Porque tu passou por tudo, e tu não negou meu nome. Eu me agrado de ti, porque tu suportou. Foi muita calúnia, foi muita perseguição, foi muita zombaria. Mas tu passou por tudo, e não desistiu, e não parou.
aleluia. E por isso, meu filho, hoje eu chego para te socorrer. Hoje eu chego para fazer o que eu prometi na minha tua vida. Porque eu sou fiel para cumprir o que eu prometo. Mas primeiro eu tenho que te provar. Eu te provei. Eu te moldei. Oh, aleluia. E tu passou por tudo, tu suportou. E quando você suporta, meus irmãos, quando você suporta o processo, e você vive o propósito. E porque você passou pelo processo, se prepare para viver o propósito. Oh, aleluia. Se prepare para viver a promessa de Deus na tua vida. Porque o que Ele prometeu na tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Se prepara para viver o que Ele prometeu. Porque Ele não vai ser mais adiado, não. O que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir. Porque chegou o tempo de você viver o que Ele nos prometeu. E não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Porque o que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já arrancou todo o impedimento. Deus já derrubou o gigante para dar a tua vitória. Deus já envergonhou o inimigo. Porque a tua vitória vai ter que chegar até você. Porque nessa tarde, meus irmãos, o gigante já caiu por terra. A muralha já foi ao chão. Oh, aleluia. E o inimigo já foi envergonhado. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Então que você se prepare. Aleluia. Para cantar o hino da vitória. Porque chegou o meu teu tempo. Oh, aleluia. Porque para tudo é um tempo determinado. Tem um tempo da aprovação. E tem um tempo que Deus, né? Vai entregar-me tua vitória. E você foi provado. E você passamos. Então se prepare para receber o que é meu e seu por direito. Porque ninguém pode ficar com aquilo que é meu que é teu. Porque o inimigo faz de tudo, meus irmãos, para tomar o que é meu que é teu. Mas não toma não, meus irmãos, porque o que é meu teu é meu teu. Ninguém pode tomar, porque foi Deus que deu. Porque o inimigo é invejoso. Né? Oh, aleluia. Mas nessa tarde, meus irmãos, o inimigo já bateu de retirada. Já caiu por terra. Oh, aleluia. Porque a vitória é do povo de Deus. Oh, aleluia. A vitória é do povo de Deus. Oh, aleluia. Queira o inimigo não queira. Porque quem manda na tua vida é Deus. E quando Deus quer abençoar, não tem quem, né, impeça. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Vou cantar mais um louvor, amém, meus irmãos? Para encerrar. Oh, glória. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Dizer que Ele é grande. Dizer que Ele faz. Dizer que Ele salva. Que Ele liberta. E que Ele cura. Então quem tiver fôlego de vida, que adore. Oh, aleluia. Que você não venha calar não, meus irmãos. Porque ninguém pode calar minha tua voz, não. Porque o inimigo é furioso. Ele faz tudo para calar minha você. Mas tem que saber que o marido se levanta. Mas aí você abre a boca. Mas aí você fala em alta voz. Oh, aleluia. Porque o inimigo tem que bater de retirada, meus irmãos. E quando você abre a boca, o inimigo não suporta. Quando você abre a boca, o inimigo não aguenta. Então que você abre a boca. Para que o inimigo corra. Para que ele fuja de mim de você. Porque ele não suporta, meus irmãos, quando você abre a boca. Aí ele faz de tudo para calar a minha voz. Mas ele tem que bater de retirada, meus irmãos. Oh, aleluia. Ele já bateu de retirada. Agora, aleluia. Oh, glória. Vamos lá? Aleluia. Mais um para encerrar. Oh, glória. Aleluia. O vento não me derrubou. O medo não me parou. A guerra me feriu. Mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Eu posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Oh, aleluia. Sei que esse vento vai passar. Já passou o vento já, agora é só calmaria. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras eu já venci. Oh, aleluia. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida,
cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Oh, glória, aleluia. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: eu sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus, Ele cuida de mim, de você, da mim, da tua casa, da mim, da tua família, da mim, da tua saúde, do meio do teu ministério, do meio do teu trabalho. Oh, aleluia! Ele cuida de tudo, meus irmãos. Mas que você só adore, porque enquanto você adora, Ele trabalha. Porque a minha peleja e a tua não é minha e tua. A minha e tua peleja é de Deus. E quando Deus entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. Porque nessa tarde, meus irmãos, a minha e tua peleja já foi ganha. Porque Deus já pelejou por mim e por você. Já derrubou o gigante. Já derrotou o inimigo. Oh, aleluia. Porque o caminho já está livre, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já abriu o mar para mim você passar e cantar o hino da vitória. Porque Deus já arrancou todo impedimento, meus irmãos. O que estava atrapalhando a mim é você passar e cantar o hino da vitória. Nessa tarde Deus já arrancou. Deus já tirou toda pedra, todo impedimento. Já derrubou o gigante, já derrubou o inimigo. Deus já arrancou tudo. Com rama, com raiz, com tudo. Porque você tem que passar, meus irmãos, e cantar o hino da vitória. Não tem que impeça. Porque nessa tarde, todo impedimento já saiu da minha, da tua vida, do meio do teu caminho. Porque chegou o meu tempo de cantar o hino da vitória. De testemunhar, de agradecer a Deus. Oh, aleluia. Porque você passou por tudo e não desistiu. Aí chegou o meu tempo agora de cantar o hino da vitória. De agradecer a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mais um, meus irmãos, para encerrar. Oh, glória. Oh, aleluia. Cantar mais um para encerrar, amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Oh, glória. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Oh, aleluia. Mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Oh, glória! Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, oh glória, tem algo acontecendo. E não importa o que eu e você sofreu, oh glória, o que importa é que nós sobrevivemos. Tem coisa boa chegando.
Tem algo acontecendo e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. 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 Ei, 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 ei. Sobrevivi. Oh, glória, aleluia. Não importa o que você passou, meus irmãos. O que importa é que você sobrevivemos. Oh, aleluia. Porque foi luta demais. Foi prova demais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Foi muita perseguição. Foi muita calúnia. Foi muita zombaria. Muito deboche. Mas aí você passou. Aí você suportou. Aleluia. E por isso, meus irmãos, que tem coisa boa chegando para mim, para você. Tem novidade da parte de Deus para mim, para tua vida. Porque você passou, meus irmãos. E vocês são mais que vencedor. Porque você passamos por tudo. E não desistimos do nosso Pai. Não negamos o nome dele. Porque muitos, meus irmãos, desistem na caminhada. Por mínima coisinha, não quer fazer mais a vontade do Pai. Quer sair, né? Da presença do Senhor. Não quer fazer mais a vontade do Pai. Mas quando você, meus irmãos, passa por tudo e suporta, tem novidade chegando para mim, para você. Porque você suportou. Porque você passou por tudo. E não desistiu. Mesmo chorando, continuou caminhando. Mesmo sofrendo, continuou caminhando. Gemendo, mas caminhando. E você não parou. Quando você não para, meus irmãos, quando você continua caminhando, em meio às calúnias, em meio às perseguições. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em meio às zombaria, em meio às humilhação. Então que você se prepare. Porque chegou novidade para mim, para você. Porque você passou por tudo e não desistiu. Então se prepare. Porque tem novidade para mim, para você. Oh, aleluia. Porque Deus é fiel. Amém, meus irmãos? E só até aqui. Foi pouco a irmã Tatiana que deu da palavra. Se todos com Deus, o Pai do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.